A área da saúde, de um modo geral, ela se tornou como se fosse coisas que a gente compra umas casas Bahia, né? Depois que eles começaram a ser regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Só que a gente tem que entender que essas áreas elas têm uma peculiaridade, porque ela lidar com saúde. Então não tem como eu vender um profissional da saúde da mesma forma que eu vendo uma câmera, uma televisão. Então vai ter todo um arcabouço ético a ser seguido. Então muitas vezes os profissionais não têm noção. Mais um episódio do Você Pode Ser Mais, o podcast que impulsiona. Eu sou Polly Rezende, mentora e impulsionadora de mulheres e negócios femininos, e hoje estamos aqui com a Adriana Marambaia Tavares, que é advogada e especialista em direito médico e da saúde. Vou passar para a Adriana se apresentar um pouquinho, falar quem é a Adriana Marambaia Tavares e o que é a especialidade da advocacia do direito que trata o direito médico e da saúde. Fala pra gente, Adriana. Eu sou a Adriana, eu sou advogada aí há mais de 15 anos, mais ou menos. Há alguns anos atrás, eu resolvi entrar para essa área. É uma área muito específica do direito. E eu trabalho, né, dentro dessa área específica, uma sub-área, porque a gente pode estar do lado do paciente ou dos profissionais da saúde. E eu estou do lado dos profissionais da saúde. Então, eu digo que eu fui muito feliz, porque eu passei por um problema difícil na minha família. Eu tive que sair de Salvador. E foi lá em São Paulo que eu vi um outdoor. Eu estava desempregada na época, porque eu larguei tudo para poder cuidar da minha mãe. E aí eu vi essa especialização e eu fui da primeira turma do Instituto Paulista de Direito Médico e da Saúde. Aqui no Nordeste só tinham acho que 3 pessoas e na Bahia só tinha eu. Então eu fui uma das precursoras nessa área. Existiam já pós direcionadas para esse ramo do direito, mas especializações específicas para trabalhar, eu acredito que tenha sido essa a primeira. E engraçado que o DNA da medicina me chamou, porque eu venho de uma família inteira de médicos. Meus pais, meus avós, meus primos, meu irmão. E eu era a única que meu pai dizia que fez errado, né? Não fez direito. Então, a gente tem esses propósitos, né? Engraçado. E aí eu acabei que eu adentrei na área. Hoje eu advogo para algumas clínicas, não só em Salvador, como fora de Salvador também. Eu consigo fazer esse trabalho de maneira bem, bem tranquila. Tenho muitos clientes de outros estados, médicos e profissionais da saúde também, de um modo geral, enfermeiros, dentistas. E eu também sou defensora dativa do Conselho de Medicina daqui da Bahia. Então é basicamente assim que funciona o meu trabalho. Legal. Só explica pra gente melhor assim, o que que o médico, né, ou o profissional da área da saúde pode contar com os seus serviços, qual é o apoio que ele precisa de uma advogada especialista nesse ramo médico mesmo, né? Porque é muito comum, você falou que, né, tem do lado dos pacientes e o lado dos médicos. Mais comum a gente ver os pacientes precisarem da justiça, Judicializar, né? judicializar alguma coisa, porque o plano de saúde não cobriu, né? Enfim, Sim. alguma coisa do tipo. Mas e do lado dos médicos, dos profissionais? O que que eles mais buscam, o que que eles mais precisam de suporte? Qual que é esse suporte principal que você pode Pronto. trazer? Assim, pra gente deixar mais cristalino essa questão, o primeiro viés é saber que essa área da advocacia, ela é uma área vanguardista. Eu não trabalho com litígio, eu não acredito muito, nessa questão de só a gente ir para o litígio. Então eu venho dessa área que a gente faz o contrário, o preventivo. E como é que a gente faz isso? Eu, particularmente, desenvolvi um protocolo para trabalhar com meus clientes, em que eu vou me basear num tripé. Eu vou monitorar as redes sociais deles, que hoje é uma realidade. Os conselhos, eles ficam em cima para poder os regramentos éticos estarem em conformidade. A gente precisa entender, às vezes muitos clientes chegam até mim com alguns vícios, alguns ranços, e eu gosto de deixar claro o porquê que aquilo é daquela forma. Em direito, nada é aleatório, né? A gente vem junto com a história, então as coisas são construídas até chegar ali. E a área da saúde, de um modo geral, ela se tornou como se fosse coisas que a gente compra, umas casas Bahia, né? Depois que eles começaram a ser regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Só que a gente tem que entender que essas áreas elas têm uma peculiaridade, porque ela lidar com saúde. Então não tem como eu vender um profissional da saúde da mesma forma que eu vendo uma câmera, uma televisão. Então vai ter todo um arcabouço ético a ser seguido.
Então, muitas vezes, os profissionais não têm noção. E, às vezes, os que têm noção precisam vender. Então, a gente entra nesse choque. Então, aí eu entro, eu faço um monitoramento diário, real. Eu monitoro hoje mais de 80 redes sociais. E aí tem algumas palavras, algumas coisas que não podem. Então, a gente vai ali, né? Algumas formas de como é que grava. Coisas que, dados sensíveis de paciente que não podem ser mostrados. Exemplo, às vezes uma tatuagem que a pessoa tenha. Então, a gente vai adequando e vendo outros modos desse profissional poder trabalhar com segurança. O meu trabalho, ele é basicamente de segurança, de proteção para esses profissionais. Óbvio que até um carro blindado, ele não é 100%. Ainda mais que a área da saúde vai passar alguma coisa. Mas a gente tenta fechar ao máximo essas arestas. Então, o primeiro é a rede social que eu monitoro, o segundo é a parte da documentação. A gente faz todas as documentações que precisam, termos de consentimentos, contratos, e etc. Muitos desses documentos, eles não têm noção que precisam, né? Exemplo de termo de imagem, por exemplo. A gente teve, de uns anos para cá, com a Lei Geral de Proteção de Dados, não sei se você já ouviu falar, mudou muita coisa. Então, esse ramo, ele é muito cíclico, ele muda muito. Porque as relações, né, humanas vão mudando. Então, e os próprios conselhos, eh, toda hora colocam novas resoluções. Então, eles precisam estar antenados a isso. E esses profissionais, eu digo que eles precisam ser médicos, eles não podem estar se preocupando com isso. Então, ninguém vai parar para ficar abrindo o site do conselho, para estar lendo resolução. E muitas vezes, se ler, não vai entender também. Então, é aí que a gente entra para estar fazendo essas atualizações para eles. Muitos eu pego já com as documentações que já tinham. E aqui é um parêntese importante. Muitos pegam documentos em Google e o STJ já sumulou que esses documentos não têm validade, tá? Os documentos eles têm que ser personalizados para cada profissional. Então não adianta pegar em curso, na rede social, né, de alguém que não tem validade alguma. E a outra parte do tripé que eu te falei é que eu fico à disposição dessas pessoas para tirar dúvidas, para mandar atualizações. Às vezes tem muitas confusões de pacientes nas clínicas, então a gente em tempo real consegue fazer acordo ali ou conversar, né? Fazer um tipo de mediação para poder sair todo mundo satisfeito e evitar sempre o judiciário, que já está abarrotado. E muitas vezes as coisas podem de fato ser resolvidas com conversa. Dor de cabeça é muito maior você precisar ir resolver alguma Uhum. coisa via justiça, né. Com Então, certeza, caro e tanto profissional de saúde que geralmente já tem uma agenda mega apertada dos seus ainda tem atendimentos. isso. Acontece muito de, assim, alguns poucos casos que passam e aí a gente tem que ir, né, aí fala assim: "Ah não doutor, eu prefiro pagar porque o tempo que eu vou perder, né, X horas no juizado esperando, as custas que eu vou pagar já paga esse problema aí que teve". E eles também, outro ponto é que eles não gostam de se expor, esses profissionais, principalmente médico. Então, o que eles podem fazer, eu canso de, assim, brigar com o cliente. Não, não vamos. Esse caso aqui, por incrível que pareça, não vamos fechar acordo, né? Assim, é bem a exceção, mas ainda assim, eles, não, não, eu quero resolver, porque eu não quero, não tenho interesse em ficar meu nome por aí. Apesar de que essas ações, na maioria das vezes, elas ficam em segredo de justiça, tá? Esse é um ponto também que às vezes as pessoas não sabem. As ações de saúde, a gente pode pedir ou não segredo de justiça. Geralmente é deferido pelo juiz. Mas muitos não sabem, acham que vão ficar expostos e tudo mais. Um outro quesito também é que a propaganda desses profissionais, na maioria das vezes, é o boca a boca. E não existe coisa pior do que um paciente falar para outro, e aquele serviço não é bom. Os dois princípios, assim, basilares de uma relação profissional da saúde e paciente é essa questão da confiança e do sigilo. Então, quando você estreita essa relação, você imediatamente você causa ruído, você quebra isso aí, né? Então, se a gente realmente não chegar de forma bem incisiva, efetiva, a tendência é que causem um dano realmente por esses profissionais na agenda deles. Você falou aí anteriormente dos documentos que, às vezes, por não terem conhecimento, né, muito realmente da área, mais aí técnica, né, que vem da parte do direito, né, da Sim. legalidade, de produção desses materiais, acabam pegando no Google. Que tipo de documentos são esses? São esses documentos tipo Muitos exemplos de alguns termos de imagem. Hoje em dia, quando você vai jogar a foto ou qualquer conteúdo do paciente, você precisa ter um termo específico, né, para eles autorizarem a imagem. Termo de coleta de dados, que são todos os outros dados que eu coleto, nome, plano de saúde.
Tem os próprios termos de consentimento, que são termos destinados a cada procedimento que o paciente faz. Não sei se você já foi em alguma Sim, clínica, sim. hospital, você vai fazer por exemplo, uma cirurgia de olhos. Aí vem explicando como é, as contraindicações, né? Os cuidados que você tem que ter depois de operar. Então, isso são termos de consentimento. Aí, o que é que tá acontecendo muito? Às vezes, para economizar, as pessoas pedem de um colega ou pegam na rede social, né? Hoje em dia, a gente também está com a questão da inteligência artificial dos sites GPT. Isso é terrível. Digo logo aqui, eu tenho um pavor a isso. Então, pegam esses documentos ou então fazem cursos. É muito comum também eles fazerem cursos e o próprio curso dá esses documentos. E são documentos, assim, genéricos, a gente chama de genéricos. Então acaba que não tem validade quase nenhuma. Às vezes falta uma coisinha ou outra ali, que é o pulo do gato no documento, um parágrafo que era essencial. Eh, Quando a Lei Geral de Proteção de Dados surgiu, há uns 3, 4 anos atrás, muita gente ainda não estava adaptada a ela, então os documentos vinham faltando o que ela exigia, tá, nesses termos. Então, eu sempre ou reviso, ou então eu proponho fazer novos, que é o ideal. Entendi. É justamente esse pedacinho que às vezes falta especificar que realmente dá É o brecha, problema. né, para o problema E acontecer. dá muitos problemas. E assim, as pessoas, elas estão mais antenadas hoje, por conta da rede social, né, da mídia, e assim, tornou isso uma fábrica, tá judicializando questões da saúde. A estética é a que mais sofre. Eh, e também, eh, elas também acham que profissionais, de um modo geral, principalmente médico, tem dinheiro, né. Então, aí acabou com a classe. É muita judicialização, a gente, assim, é uma das áreas que mais cresce exponencialmente, se você for pegar as estatísticas nos tribunais. E como eu disse, a área de estética, ortopedia, obstetrícia é a que mais é bombardeada. Hoje meus clientes, eu acho que 80% é de estética, sendo bem honesta. Posso, né, me corrija se eu estiver errada, mas a área de estética talvez é a que mais precise vender de fato, né? Precise fazer realmente ali, mídia e, enfim, né, estar no marketing, né? E Uhum, por ser área de saúde, precisa ter um marketing mais, dentro das controlado. normas dos conselhos, né? Assim Sim, também acontece com a advocacia, né? Que sim. tem ali as Nós normas também seguimos, específicas. o código de ética nosso. Mas de fato, é muito mais, difícil você vender um advogado na internet. Advogado geralmente é confiança, então é indicação, tá? Não tô dizendo que não existe uma indicação, obviamente, vindo do Instagram, por exemplo. Mas, de fato, essa área da estética é a parte bonita, vamos dizer assim, da medicina, né. Então você pode explorar mais. E um outro ponto foi que abriu essa área para os outros profissionais da saúde. Hoje os conselhos de odontologia, fisioterapia, enfermagem, esses profissionais também já podem trabalhar dentro dessa área. Então, criou um mercado muito competitivo, né. Então, de fato, elas precisam vender. E aí é que tá o problema. A gente tem que dar umas freadas. Eu digo que eu tenho alguns clientes que são rebeldes sem causa, eu sempre brinco. É. Sabe, são bem resistentes a algumas coisas. Por exemplo, elas vêm com um ranço muito grande com a palavra resultado. Veja esse resultado. E quase todos os códigos de ética da área médica não, da área de saúde, proíbe essa palavra. Tem uma explicação para isso, porque você tira a sua responsabilidade de meio e bota para ser de fim. E elas querem continuar falando essa palavra. Então existem sinônimos para isso, que vai dar a mesma ideia, tá. Então você pode falar sucesso, eficácia, transformação, e vai sair daquele problema que poderia te pegar. Mas ainda assim, persiste algumas Já tá, né? querendo falar essa palavra que eu odeio. Aí o seu trabalho entra justamente em trazer as vias em que ela pode, né, incorrer, fazer para que ela não caia em situações que podem gerar problemas Sim, para ela. Desde exato. ali da produção de conteúdo da rede social, até documentos específicos e legais para que ela realmente evite uma Sim. possível situação judicial. Essa questão da rede social, a gente geralmente, quando eu fecho com o cliente, a gente fecha um grupo. Porque entre o pessoal do marketing, do impulsionamento, eu a pessoa, né, que me contratou, o profissional da saúde. E aí, antes de jogar esse documento na mídia, é como se fosse passa pelo meu crivo, tá? E aí eu digo: "Ó, vamos adaptar isso, vamos mudar aquilo, né? Essa palavra aqui não pode, esse ângulo aqui não ficou legal, vamos borrar isso aqui".
entendeu? Porque realmente a exposição do paciente, ela não pode existir, principalmente no conselho de medicina, que é o mais rigoroso de todos. Então a gente tem algumas coisas, tipo pinta, mancha, tatuagem, que não podem ser mostradas. Às Nada que vezes, identifique de fato quem é o paciente. identifique, às vezes acontecem coisas absurdas. É uma mulher que tá fazendo um procedimento e, assim, tá com o ex-marido brigando por pensão. Então ela não pode estar dizendo ali que tá gastando dinheiro. Então, se você identifica aquela mulher é um problema. Ou então, da mesma forma, tem mulheres que fazem coisas e não quer que os maridos saibam em casa, né? Por N motivos, enfim. E aí você mostra. Aí eu já tive paciente de clientes minhas de serem identificadas pelas costas, assim, pela roupa que usava, ou pelo corte do cabelo. Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado com relação a isso. Às vezes a gente não tá atenta, né, a esses É, pequenos detalhes, porque são coisas que acabam realmente fugindo à nossa alçada, vamos dizer assim, né. Então, a pessoa que tá ali fazendo o marketing, né, então a pessoa cria o post, né, o cliente, o paciente, às vezes até assinou sim. A esse maioria das vezes eles acham ótimo. né, O trabalho é assinou que o a marketing coisa fez. da imagem, né, divulgação da imagem, Sim. só que não tem noção do que isso pode recair para ele próprio, né. E tem aqueles que às vezes dão autorização e quando a gente posta, diz que não quer mais. E quer que tire. Então a gente tem que ficar atento também, porque essa autorização ela é revogável a qualquer momento. Então, Escolha do paciente. sim, e prestar muita atenção nesses documentos, né? Porque às vezes as secretárias passam, não olham direito e aí não vê que lá tá marcado que não quer que vá. Porque o termo, ele é para coletar imagem de um modo geral, a nível de prontuário médico também. Só que eu, particularmente, eu boto um campo bem grande, assim, um quadrado, que se você não quiser que também vá pra rede social, você marca aquilo ali. Então, às vezes, eles não se atentam, nem quem tá assinando, né? Diz, eu não vi o campo, né? E As aí pessoas é não um. estão acostumadas a lerem direito as coisas, né. Não. A maioria pega os documentos e, não quero, não, tá bom, tá bom, tá bom. Vou assinar, onde é que assina? E isso é muito sério. Semana passada eu tive um problema com a cliente, de uma cliente minha, que foi pra rede social e ela deu uma aloprada, assim. E aí eu falei: "Espera aí, cadê? Vocês não deram o documento? Isso é elementar". "Não, doutora, a gente deu, a gente deu". Aí quando eu fui ver, eu falei: "Bem, senhora, tá aqui, a senhora assinou". "Ah, mas eu não vi que tinha um campo que proibia a rede social, eu não li". Falei: "Bem, a senhora assina as coisas sem ler?". Então, né, é algo que a gente tem que chamar a atenção das pessoas, porque é uma segurança não só pro lado de cá, mas pro lado de lá também. Um outro ponto que você bateu aí, a questão do pessoal que trabalha com marketing. Eu venho batendo muito isso. É, assim, é uma equipe, né? São equipes, então tem um contador, tem um pessoal de marketing, geralmente, né? Tem o pessoal que tira foto. E às vezes eu entro em choque com essas pessoas, porque da mesma forma que eu me especializei, essas pessoas precisam entender que elas também precisam se especializar, né? Não dá pra você fazer um marketing de uma loja igual, de um salão de beleza igual a um profissional da saúde. Então, graças a Deus, hoje eu já consigo conversar previamente com essas pessoas, né? Quem tá aberto, até porque é bom pra elas, né? Eu estava até pensando em criar algum curso sobre isso, porque é uma demanda grande, sabe? Os próprios contadores, às vezes, que não estão também na área, dão muito prejuízo para os clientes. Um exemplo, tem uns códigos, quando você abre o cartão CNPJ, tem uns códigos, né, de trabalho ali, chamam QNAIs. E aí, eles não sabem, e às vezes, na maioria das vezes, são pouquíssimos aqui os contadores que eu sei que sabem trabalhar com a área de saúde. Eles botam tem um problema elementar, que é colocar, por exemplo, o KNAI médico junto com a estética. Eles não se batem, eles se chocam. Não pode ter, vai dar infração no conselho. Por quê? Porque o conselho de medicina, ele não, assim como o de odonto também, tá? Ele não reconhece a especialidade estética, entende? Então, a especialidade que existe é dermatologia para trabalhar com harmonização. Aí bota junto, aí aquilo ali cria uma infração, um problema. E pra gente tirar depois, é ruim porque vai ter que refazer aquilo ali, aquele processo todo, perante a Cefaz. E isso é um custo, né, para o profissional. Além de que ele poderia também ter recaído em infração ética. Já consigo visualizar aí 2 cursos que você pode fazer. Um para contadores, É, para a área de saúde, área médica, verdade. e outro para o Pessoal de pessoal de marketing. marketing, né, porque, a pessoa que é especialista em marketing, ela, né, e não foca no marketing médico, no Sim, marketing da saúde, da área da saúde, ela de fato vai querer
trazer o conhecimento do marketing igual ela faz para alguém Em qualquer outra que área. vende doce para vender, né? Para divulgar Sim. um procedimento médico. E E vai entrar existem em questões choque. específicas que na área médica não Demais, pode, né? muitas. E assim, eu acho que isso é excelente para um profissional desse, porque ele vai ser muito diferenciado no mercado, entendeu? Quando ele, né, se ele se debruçar nisso aí. Então, às vezes, uns falam: "Doutor, bora fazer me dê umas aulas". Não parei ainda para pensar nisso. Eu vou te dar aqui o básico. Tem uns 3 anos que saiu uma resolução nova de publicidade na área médica, foi um avanço, porque os médicos estavam esperando muito por isso, os outros conselhos todos já tinham evoluído, e o médico ainda ali bem ainda, né, sendo conservador, vamos se dizer assim. E aí eles, soltaram essa resolução, foi uma resolução enorme, eu passei dias para poder ler, e mudou, assim, uma série de coisas. E aí minha vida virou um inferno nessa semana, né, porque não me ligava: "Gente, calma, eu preciso ler, tem muita coisa aqui que nem o conselho deixou claro, a gente vai ter que tatear com o passar dos dias, né, dos meses, dos anos". Mas foi, assim, um horror, mas fiquei feliz que foi, assim, um avanço para eles, mas ainda com muitas restrições. Ainda é mais conservador mesmo. Sim, de todos os conselhos da área de saúde, eu acho que o de medicina ainda é o mais conservador. E aí você tem que lidar com vários conselhos, o de medicina, o de odonto, o de fisioterapia, o de enfermagem. É, é uma loucura. E engraçado, assim, na verdade, eles seguem uma linha próxima, um padrão, vamos se dizer assim. Com alguma, né, especificidades, principalmente na parte do processo, quando chega vamos dizer assim, judicializar no conselho, que vem um processo ético, as sindicâncias. Aí que fica um pouco mais diferente. Mas até chegar aqui, os regramentos são parecidos, tá? Porém, a área de estética, ela tá sendo um problema, porque os conselhos estão brigando com o de medicina, os outros. Então, o judiciário, todo dia, são altos e baixos. Solta isso aqui, é proibido, aí no outro dia não tá mais proibido, já tá permitido. Então, a gente fica nessa roda gigante. Então, eu tenho que parar. Quando me perguntam assim, né, sei lá, tá podendo fazer plasma, né? Em odonto, aí eu tenho que parar assim, raciocinar, peraí. Aí eu vou, qual é o que já liberou? E ainda tem a Anvisa nisso tudo, que também tem as normativas dela e que também, né, está aí pra gente cumprir. Então, já acontece às vezes da Anvisa não liberar um produto e o conselho dizer que pode fazer, ou vice-versa. Então, tem esses choques também. E na estética, né? Porque a gente sabe que hoje tem formações de estética. Sim. Então, a pessoa que é formada em estética, mas não é da área médica, né? Área de Porque saúde. isso, da área de saúde, não fez uma formação real de Uhum. saúde, né? Então, a gente sabe que dentistas podem aplicar Algumas né? coisas, sim. Algumas coisas da área estética, enfim, médicos, mas não é médico, não é dentista, não é, enfim, é uma formação exclusiva de estética. Estética. Pronto. Esses profissionais também você atende? Existe também um conselho Sim. específico Sim, deles? eles não têm conselho ainda, eles ainda estão no limbo, mas assim, já tem uma normativa, que é, vamos dizer assim, recente, de uns anos pra cá, que já estipulou algumas coisas mínimas, tá? Mas a confusão que tá tendo é que elas, e eu defendo essa linha, tá? Elas não podem fazer procedimentos invasivos, tá? Elas podem mexer com outro tipo de coisa, com os cosméticos, né? E, enfim, alguns tipos de laser, outras coisas. Mas, estão vendendo cursos para esses profissionais, batendo que elas podem fazer esses procedimentos. E essas pessoas estão fazendo por aí afora, né. Então e aí começam os problemas. E já tá uma rixa tão grande com relação a isso, já tem 2 blocos grandes circulando que são não médicos e sim médicos, né. Então quem não é médico tá naquele outro bolo todo ali. E, assim, a minha opinião pessoal, né, e eu tenho, como eu te disse, eu tenho cliente de todas as áreas. Eu acho que o problema tá, elas sabem fazer, elas são muito bem preparadas. Eu tenho clientes, dentistas que trabalham, assim, com uma maestria danada, fazem trabalhos belíssimos, são meninas muito bem preparadas, que têm trabalhos bonitos. Mas o problema é, eu acredito que aí que tá né, a confusão é quando tem uma intercorrência, porque aí muitas não sabem, agir naquela hora, não sabem reverter.
E tem um outro ponto também, que às vezes elas também não podem entrar nessa seara, porque aí já vira ato médico. Então eu acho que o problema tá todo aí. Dos médicos ainda conseguirem, né, assim, meter o pau Sim, sim. nela. E realmente é reserva de mercado, né? Não tem Sim. jeito, porque eles Cada um precisam por si, garantir né? exatamente, né? Cada um vai querer garantir O seu. o seu. E aí tem esse ponto que você traz que é muito importante. Na situação de intercorrência, o médico está preparado para isso. E não que elas não estejam, tá? As que podem atuar. Eu tenho muitas clientes que sabem de forma muito segura fazer essa intervenção. Mas pode surgir alguma situação que mesmo elas preparadas, elas têm aquele limite, né? Mas aí até isso a gente trabalha na assessoria. Como é que, né, o que é que você vai fazer se acontecer isso? Então, tem prédios aqui em Salvador que já tem ambulâncias móveis, né? No prédio, então é mais fácil de você acionar. Mas eu indico que as clientes contratem um serviço de ambulância, que é mais rápido do que a SAMU. Então, a gente tem algumas no mercado aí que chegam realmente muito rápido. Então, eu acho que dá pra ajudar elas nesse. Então, aí, nessa assessoria, olha toda essa parte, né, da rede social, dos tratos, documentos, e ainda traz essas informações, né, no caso, por exemplo, de uma intercorrência, como é que ela pode Uhum. agir. Então, é uma assessoria, né, que, assim, existe um tempo para você acompanhar ela. Como é que é Pronto. esse contrato com você, Como é né? que funciona, né? É. Geralmente o contrato eu peço no mínimo 1 ano e meio, que é o tempo, assim, que eu consigo arrumar a casa, né? Mas, a maioria das minhas clientes, vamos dizer assim, 70% eu acho, elas continuam comigo para a vida toda. Porque é como se fosse um serviço, né, de contador que você precisa ali o tempo todo. Elas se sentem em paz, se sentem seguras. Então, um exemplo aqui foi, que já veio aqui no podcast, foi a doutora Mara Rubia, minha cliente de muito tempo, pessoa muito querida. E ela até mandou eu falar, marcar ela. Enfim, e ela já tá comigo há um tempinho, assim, sabe? E toda hora a gente tem coisas novas pra poder trabalhar com ela. Na verdade, o campo é muito dinâmico, né? Como você falou, Sim, eles é estão bem começando cíclico. agora a olhar, né? O Conselho de Medicina está começando a olhar, então saiu uma ativa recente, aí com essa dinamicidade que a gente vive hoje em dia, as coisas vão mudando, e aí A se ela não tem. tecnologia trouxe isso, né? Então cada vez vai ficar pior. E outra coisa também é a quantidade de profissionais que estão formando no mercado. A gente sabe que uma hora isso vai implodir, né? Então esses profissionais, muitos vêm despreparados também. Então a gente vai precisar trabalhar em cima dessas pessoas. E também, aqui, o foco é a saúde do paciente também, a gente tem que, né, pensar nisso. Eu não foco só no meu cliente, porque é vida, né, que a gente tá lidando. Então ainda tem esses pitacos da gente às vezes tá: "Ó, calma, não faz isso, porque é uma vida que você tá. Não pensa só no valor, né, no seu retorno". Então, a gente trabalha muito o psicológico deles também. Às vezes tem que desmontar a ideia, né? Quebrar padrões, né? Quebrar, porque se não der, minha filha, é um freio. Alguns, entendeu? Não tem limites. E uma outra coisa também que você falou importante, que eu peguei assim o gancho, é os conselhos, a tendência agora é colocar robôs para monitorar isso. Antes, os setores são bem pequenos, né? Com pessoal humano muito pouco para dar conta disso. Então, a maioria desses profissionais ou eram pegos ou porque faziam uma coisa muito absurda, ou porque o próprio colega, isso é muito é, no cotidiano, o Denunciar, colega né? que denuncia essa guerra aí, né, nas redes sociais. E aí, obviamente, depois que aquele profissional ia pro radar do conselho, aí ele passava a ser monitorado durante um tempo. Só que agora esses conselhos estão implementando robôs de inteligência artificial, então a coisa agora vai ficar apertada. Se a gente realmente não tiver ali alguém para estar no dia a dia, né, ajudando, monitorando, eles vão começar a ser pegos com muito mais frequência. E aí, se o conselho pega, existe uma multa, essa multa pode caçar, inclusive, o. Não, nos conselhos a gente não tem pecúnia envolvida, tá? Com exceção de poucos conselhos, mas
A maioria são sanções mesmo de punições enquanto trabalho. Então, vamos pegar aqui o de medicina, tá? Temos 5 tipos de penalidades. Então, você começa com um aviso, tipo uma conversa. A segunda, já, que a gente chama de B, né? Já é um aviso assim mais duro, né? Aí a C já é o aviso indo para mídias. Hoje em dia é Instagram. Antes ia para jornal, né? Era uma coisa mais tranquila. Mas hoje eles botam no site do conselho, no Instagram do conselho. Então, se você olhar aí, quase todo dia tem lá, tal médico foi punido com tal penalidade. A D já é uma suspensão por 30 dias Das atividades mesmo. das atividades médicas. E a E já é você perder o conselho. Então, se você parar pra ver, elas não são, assim, são progressivas, mas é uma progressão de um pulo, né? Porque da C, você praticamente cai no abismo. Então, né? Porque você parar de trabalhar 30 dias e a outra já você ser caçado e perder o seu conselho, é um negócio discrepante. E assim, quando você toma uma penalidade, ainda que seja um A, se vier outro problema, você já vai ser reincidente, você não é mais primário, né? Então, você já vai começar tomando no outro um AB ou um AC. Não vai receber mais um A, Na verdade, entende? seu trabalho todo visa a prevenção de não É. acontecer nenhuma dessas A penalidades, né? gente bota um Nem a A. manto, né, ali em cima e fica quieto, aí ninguém tá vendo. Uma espécie de manto mesmo, de blindagem, pra poder eles ficarem, eu digo que dentro da casinha, né? Não sair da casinha. Mas, como é uma área da saúde, alguma coisa vai passar. Por exemplo, área de estética, vamos voltar a ela. Virou moda agora alguém fazer um preenchimento, uma toxina e dizer, ai, não gostei. Tá errado. A profissional errou. Entende? Ou então, aí realmente vai dar um problema. Ou então, você faz e você não consegue se enxergar e adaptar daquela forma. Então, houve um erro? Não, não houve um erro, né? Então, isso aqui eu não tenho que punir, eu não tenho que levar para adiante. Então, assim, ou então devolver o valor, que é o que tá muito na moda, né? Então, a gente tem que tentar resolver de outras maneiras, entende? Então, Quais tem seriam essa. essas maneiras possíveis da resolução? Então, muitas vezes a gente compõe, né? Chama a paciente para. Isso é muito importante. Você chamar a paciente para perto de você. Eu nem peço nessas situações que a secretária fale, eu peço que a própria profissional e não mande mensagem, ligue se possível. O problema é que hoje alguém atender ligação é meio difícil, né? Sim. Mas se não atender, que mande um áudio mostrando que é ela ali. E chame, né, a paciente para o consultório. E aí a gente vai tentar, de alguma forma, conversar ou retirar. Tem alguns procedimentos que você consegue retirar, tá? Logicamente que eles vão ter efeito adverso, né? É um produto que existe, por exemplo, chamado hialuronidase, que ela tira preenchedor, por exemplo. Então, alguns casos a gente consegue resolver, outros não. Ou então explicar que realmente aquilo ali não tem por que entregar o valor, né? Mas assim, minhas clientes eu sempre bato que não façam um full face, o rosto todo de início, sabe? Fazer aos pouquinhos para aquela É para cliente, o ela choque não ir ser grande pra... se acostumando. E fora o valor também, né? Que é muito melhor para elas irem dividindo, não sei. E tem algumas nuances que a gente tem que estar atento. Porque, por exemplo, eu faço um norteador de anamnese para elas, isso é muito importante, para complementar a parte técnica delas. Aí eu jogo mais perguntas para minha área. Então, teve um período que a gente monitorava que estava tendo muita gente que viajava, fazia um procedimento, era do interior, de outro estado. Isso é péssimo, você pegar ônibus, você baixar rosto, ficar com balanço, né? Alguns procedimentos não podem. Então, a gente pede, hoje a gente pergunta, tem esse cuidado hoje em dia de perguntar. Se disser, eu moro em outro lugar, olha, não vai amanhã ou hoje. Espera aí uns 2 dias aqui, entendeu? Então, tomar sol, a maioria dos procedimentos, principalmente laser, não pode tomar sol. Então, a gente também tem esse cuidado, né, de estar perguntando. E uma coisa, assim, bacana que não era nem pra eu estar falando isso, mas eu vou falar. É monitorar a rede social do paciente. Isso é maravilhoso. A gente pega, assim, coisas fantásticas, Para entendeu? defesa do... É. Hoje, a maioria a gente pega por rede social. Porque chega, eu fiz um laser e minha cara tá toda queimada. Aí, se ela fez na sexta, no sábado ela tá com a cara enfiada na lancha, tomando sol.
Tá no documento lá que É isso isso, não não pode, poderia não tem a acontecer. menor condição de tomar sol, né. São vários dias sem poder tomar sol, até luz de indireta você tem que usar protetor de cor, enfim, tem algumas nuances aí. Então, a gente sempre tenta fazer isso, chamar o paciente para próximo e existe até um instituto jurídico já para isso que chama full disclosure, que é justamente quando você chama ele, ou ainda que você cometa o erro, mas você assuma e traga aquele paciente para próximo de você, acolha, o índice dele ir para o judiciário é mínimo, cai. Você desarma ele, entendeu? As pessoas estão carentes de atenção, né. Muito. E na área de estética, principalmente. Ninguém que vai procurar estética, ele tá 100% bem, né? Ou ele tá com algum problema externo, ou na maioria das vezes interno. Que não vai adiantar a estética, tá? Mas aí, né, faz porque acha que vai resolver. Mas aí que a gente entra com essas perguntas chaves para poder, se der um problema, a gente sabe, ó, que aquele paciente, ele tá tomando medicações, ele é um paciente que tá com um problema psicológico. Então, é um paciente, sei lá, poliqueixoso, que ele reclama de tudo, ele não vai estar nunca satisfeito com nada. A gente pode fazer o que for aqui, consertar 1000 vezes, refazer, mandar para outro profissional, e ele vai continuar insatisfeito. Pra saber Esse é um como lidar com esse ponto paciente. esse é um ponto também. E a gente desarma, né, algumas situações aí, de das mediações de conflito, a gente, na maioria das vezes, eu acredito muito ainda em mediação de conflitos. Lógico que, não vai ter como 100%, senão não existia o judiciário no mundo, nem nós advogados, né. Mas eu acho que na maioria das vezes, assim, eu ainda consigo, conciliar esses 2 lados, de maneira positiva. Adriana, quando você escuta a frase "você pode ser mais", o que que isso traz para você, principalmente diante do trabalho que você faz, né, Uhum. para as pessoas, os profissionais de saúde. Quando você escuta essa frase "você pode ser mais", o que que isso reverbera para você? O que que isso traz para você? Qual o sentido que essa frase traz para você e para o seu campo de trabalho? Quando você me mandou essa frase, eu fiquei pensando bastante nela. Falei: "Vai ser a única hora que eu não sei se eu vou saber falar alguma coisa". Que quando mexe, assim, com a gente, né, com o interior da gente. Mas eu acho que eu posso ser mais sempre um instrumento para esses profissionais de segurança, de paz, na maioria das vezes. E o intuito realmente é conseguir chegar até essas pessoas, porque principalmente aqui em Salvador é algo muito cultural, de, como eu disse, só procurar o advogado pro problema. Não sabem às vezes nem que existem esse tipo de trabalho, ou são resistentes porque acham que não funciona, né? Ou muitas vezes acham mais importante investir, sei lá, em tirar foto, em outras coisas, e aí quando tem um problema, a gente perde tudo, sabe? É pior. Então eu acho que eu posso ser mais nesse sentido, assim, tá sempre procurando meios de ajudar mais essas pessoas. Prevenção de problemas tardios. É, servir de proteção mesmo aí. Maravilhosa. Conta pra gente, para os profissionais de saúde que precisam do seu trabalho, mas ainda não têm a consciência que precisam, que tipo de recado, que tipo de mensagem você pode deixar para eles da importância do seu trabalho para eles? Então, esses profissionais, eles precisam realmente, tentar conhecer, assim, de alguma forma, né, porque quem não tiver essa assessoria daqui a um tempo, por tudo que eu falei aqui, todos esses dados sensíveis que eu joguei aqui, todas essas situações, eles vão ficar para trás, porque os que estão com esse assessoramento não vão deixar que nada, assim, vá adentrar, né, e se adentrar, como eu digo, a gente vai estar bem preparadinho para poder trabalhar com muita tranquilidade lá no judiciário, lá na frente. Então, ter realmente essa consciência, né, de que eles precisam se blindar. É uma profissão que precisa disso. Eu até entendo, por exemplo, meu pai, olha que meu pai nem é tão velho, tá? Mas meu pai vem de uma geração da medicina totalmente diferente dessa de agora. Então, uma pessoa dessa, a gente ainda entende pensar de determinada forma, né, com a resistência, ou não dar muita importância, não que ele hoje em dia esteja assim mais. Mas, né, essa geração, por quê? Porque a área da saúde, com essa questão do Código de Defesa do Consumidor, e obviamente com as evoluções, né, todas do mundo,
ela sofreu uma ruptura muito forte na essência dela. Então, antes a gente tinha aquele médico da família que ia na casa, era amigo, que ouvia, que via, que falava, né? Então, hoje a gente tem uma série de problemas que às vezes até o médico ele quer ser esse médico, mas ele não consegue, porque o plano só dá 20 minutos para uma consulta. Então, os médicos são frios, entende? Ou eles precisam ser muito rápidos, né? Às vezes você quer tratar um paciente de uma forma, mas o plano de saúde fecha um combo que você só pode usar aquilo ali, né? Então, aquele trabalho ele vai ser prejudicado. E tantos outros problemas hoje que a gente tem, né? Tudo é violência, tudo é isso, tudo é aquilo, né? O médico hoje em dia tem até medo de tocar no paciente. Então, a essência da área de saúde, ela mudou um pouco. Né? As pessoas precisam entender isso. Então, por ela ter mudado, é que a gente precisa trabalhar agora de uma forma mais, assim, chegar mais próximo desses profissionais, entende? Estar atento a Pra essas dar essa, mudanças todas, né? essa calma pra eles. E eles ficam em pânico quando tem, assim, problemas, sabe? Mas o bom, a notícia boa é que dessas ações que eu pego, eu acho que a grande maioria está, por incrível que pareça, hoje em redes sociais. Não tá em um erro. O erro existe, óbvio. Está em profissionais que fazem, às vezes, algumas coisas, não é permitido, né? Mas o grande erro está nessas postagens de redes sociais. É aí que o seu trabalho de prevenção, olhando para essa questão das postagens de redes sociais, porque eu jamais imaginava que quando você veio, né? Uhum. Bom, quando eu te convido como advogada especialista em direito e da Médica da saúde, saúde. médico, né? Em direito, ó, em direito da saúde médico, que você iria dar esse suporte nas redes sociais de um médico, Uhum. né? Então, talvez por eu ser totalmente fora, tanto da área da advocacia quanto da área médica, né? Também isso pode ter causado esse impacto de saber que essa sua assessoria na Uhum. forma com que eles vão lidar com a rede social é tão importante para uma prevenção de possíveis situações, né, judiciais lá na frente. Então, o Conselho, né, de Medicina traz ali algumas limitações, né? Muitas. O conselho médico, a maioria deles traz muitas limitações, e ele estar atento, o médico estar atento a essas limitações e saber como, né, de alguma forma, entre várias aspas aqui, driblar É, essas limitações para não sim, deixar também de estar presente nas redes, de estar propagando a sua imagem, sua mensagem, né, de lógico. estar se vendendo Se nas vendendo. redes, né? Exato. O foco é esse, né? Eles têm que se vender com ética. Eles precisam entender que eles são diferenciados. Eles, né, trabalham com saúde. E outra coisa que eu não falei, é engraçado isso, tem aqueles ainda que contratam minha assessoria e às vezes não seguem o que eu digo. Aí eu falo, ó, meu trabalho termina aqui, tá? E aí teve um casal essa semana, que o marido e a mulher têm uma clínica aqui, são daqui. E aí o marido chegou e fez uma reunião e deu um grito assim: Poxa, cadê o jurídico? Cadê a Adriana? E as postagens estavam soltas, né? Aí eu disse: A Adriana tá aqui, mas sua esposa disse que ia passar todo o conteúdo. Mesmo aqui, ó, tá tudo formalizado aqui que eu mandei. E ela disse que queria que continuasse dessa forma aqui, então eu não tenho o que fazer, né? Indicação você dá, né? Mas a É, decisão é deles. é deles, exatamente. Para a gente finalizar, que já estamos chegando ao final, teria como você deixar aqui uma estratégia valiosa que os médicos fazem muito, né? Você já trouxe aqui umas, mas assim, uma que fosse assim bem corriqueira, comum, né? Você já trouxe ali com a palavra resultados, coisa e Isso. tal, mas alguma estratégia que você indica aos seus clientes, aos seus assessorados, né? Mas que Vou pensar em uma aqui. é aquele pulo do gato Pulo assim do gato, é. que Tem uma que já tá bem batida, mas assim, por mais que seja batida, eles sempre estão incorrendo. É impressionante. Até clientes minhas, assim, que já sabem de qual é salteado, às vezes, uma vez no ano, apoia. escorrega. É essa questão das postagens do antes e depois. E que foi uma briga muito grande dessa resolução nova de publicidade na área médica, foi isso, porque os outros conselhos já tinham liberado essas, né, postagens e o médico ainda ele não podia. Então, São agora muito eles comuns na área de estética, né? muito tem que ter, né? Porque É onde vai mostra o mostrar resultado. exato,
sucesso. Então, existem vários regramentos, se você for pegar a resolução, para esse tipo de postagem. E uma delas é que tem que ter na legenda uma frase, tá? E aí, a resolução deu algumas diretrizes, eu particularmente criei a frase, né, para os meus clientes. E aí, às vezes, eles esquecem de colocar essa frase na legenda. Ou também a questão da postagem em si, ela diz que nunca pode ser uma foto só de antes e uma de depois. E a maioria faz isso, né? Aí é engraçado que quando chegam até mim e falam, mas todo mundo faz. Eu digo, igual a criança, né? Mas se joga dali, então não se joga. Né? Que a mãe fala, não faz, aí então não faz. Aí tem que ter uma evolução de fotos, no mínimo 3, porque você tem que. O intuito ali é você mostrar a evolução do tratamento. Processo, né? Tá? E aí essa frase ela vai dizer justamente que aquilo ali não garante resultado e que cada corpo ele responde de uma forma, enfim. Então eu acho que ainda tem muita gente que não coloca essa frase. Eu acho que é uma boa dica. Maravilhoso! E o que é que você diz pra gente finalizar, né? Como é que você completaria a frase para as profissionais de saúde que estão nos assistindo e que ainda não têm uma assessoria maravilhosa como a sua, que vai ter a proteção devida, né, para conseguir realmente divulgar o seu trabalho da melhor forma possível, da forma mais segura. O que é que você diz para ela completando é a frase. Você pode ser mais quando? Pode ser mais. Eu acho que esse quando aí não vai casar com a palavra que Não. mas eu acho que você pode ser mais segura naquilo que você trabalha. Com certeza eu vou passar essa tranquilidade em termos de segurança para elas. Maravilha. Então, se você é da área de saúde, se você é médico, se você trabalha com saúde, trabalha com a saúde de outras pessoas e ainda não está protegida, não está segura com a forma com que você traz os seus conteúdos, com a forma com que você indica, né, ali o seu trabalho nas suas redes sociais, assiste esse podcast, chama a Adriana e envia também para todos os seus amigos, todos os seus colegas da área de saúde, para que todos vocês fiquem mais seguros e possam ser mais seguros e eficazes no trabalho de vocês. Adriana, muito obrigada por esse Eu que bate-papo. agradeço. Aprendi muito, muito legal saber de todas essas nuances Né? do direito que realmente eu não conhecia. Fico muito agradecida de poder Aproveite e levar repasse isso. para quem você conhece da área de saúde. Com certeza repassaremos e todos que estão assistindo também vão repassar aí para os médicos da família, para a galera que realmente quer ser protegida, né, de situações indesejadas, né? Muito obrigada, querida. Adriana.